Nesse vídeo daqui eu vou mostrar para você como que nós vamos deixar a cobertura do nosso donut muito mais natural e muito mais interessante. Você consegue ver que por enquanto parece que ela está realmente cortada no pedaço, mas a gente vai fazer com que a cobertura escorra por cima do nosso pãozinho. Para começar a fazer isso, nós vamos selecionar a nossa cobertura e a gente vai entrar no modo de edição dela com a tecla Tab. E entrando aqui com a tecla Tab, nós vamos desligar este ícone aqui, que é o Display Modifier in Edit Mode. Isso daqui, quando a gente desliga, significa que o modifier vai ser ocultado quando a gente apertar a tecla Tab para entrar no modo de edição. Então repara no seguinte, se eu clicar e selecionar essa pontinha aqui e puxar ela para baixo, quando sair do modo de edição você vai ver que a gente já tem uma escorridinha aqui, por assim dizer. Mas, se eu olhar aqui de lado, você vai ver que essa escorridinha não está encostando no nosso donut. E isso daqui é um problema, porque a gente quer que o icing, que é a cobertura do nosso donut, escorra por cima do pão. É por isso que eu tô sempre falando pra você que nós precisamos de referências, porque se a gente for inventar da nossa cabeça, vai sair qualquer coisa, menos alguma coisa parecida com a realidade. Então, se nós olharmos aqui algumas fotos de donuts, e eu não vou mentir, isso dá até fome de olhar, realmente dá vontade de comer, você vai ver que a forma como o icing escorre, ele é bem diferente, é como se fosse um líquido viscoso mesmo, porque é exatamente o que a cobertura é, um líquido viscoso. Então você consegue ver como que ela vai deslizando por cima do nosso objeto. E é isso que a gente vai tentar reproduzir aqui. Dessa maneira aqui que a gente fez, eu vou dar alguns Ctrl Z para a gente voltar, e aqui a gente já não vai conseguir, porque nós queremos que essa ponta esteja sempre encostada no nosso pãozinho quando a gente puxar ela para baixo. Então é para isso que nós vamos utilizar os snaps. Snaps são nada mais do que você dar uma instrução para alguma coisa colar sobre outra. É um snap, é um converger, digamos assim. Não sei se essa é a melhor palavra, mas eu só conheço a palavra snap. A gente não precisa ligar esse imã, a gente pode simplesmente segurar a tecla Ctrl quando a gente vai fazer alguma operação com operação de mover, rotacional e escalonar, que isso já é um snap per se. Por exemplo, saindo aqui do modo de edição e apertando a tecla G para mover, se eu segurar a tecla Ctrl, ele automaticamente vai dar snaps em incrementos de 1 metro. Aí você fala, ué Augusto, por quê? Porque se eu vier aqui nesse menu, ele vai estar aqui, ó, em Snap to Increment, que é nada mais do que essa grid aqui que tem na nossa 3D Viewport, e você pode selecionar os outros snaps que você quer, que são os snaps baseados em objetos. Então, por padrão, ele vem com esse snap de increments baseado na grid da sua viewport, e você pode trocar isso daqui para os snaps que são relativos a objetos na sua cena. Então a gente vai vir aqui e selecionar que nós queremos dar snap na face. A partir desse momento ele muda algumas opções aqui para ele determinar qual face que a gente vai chegar, né? Vamos apertar o del do teclado numérico ou tecla aspas View Selected para chegar perto do nosso objeto, entrar no modo de edição e agora quando apertar G para mover esse vértice aqui, segurar a tecla Ctrl, você consegue ver que agora eu estou dando snap na superfície do meu objeto, tá vendo? Então quando eu sair do modo de edição, você já vai ver que ele está grudadinho ali. Só que ele está meio que horroroso, né? Não vou mentir, o negócio aqui tá ficando feio pra caramba. É por isso que a gente vai ligar o nosso Proportional Editing, que é para fazer com que as coisas ao redor se movam de maneira semelhante. Para garantir que a gente vai ter aqui um pouco mais de resolução nesses movimentos, o que eu vou fazer vai ser o seguinte. Eu vou pegar o nosso Subdivision Surface Modifier e vou jogar ele para cima, aqui. Vamos reduzir ele para 1, assim nós vamos ter um pouco mais de geometria, e nós vamos clicar aqui nesse cantinho e dar Apply. Se você não estiver conseguindo dar Apply, é porque você está dentro do modo de edição. O próprio Blender vai dizer aqui, ó, aplicar essa operação é proibida no modo de edição. Então, sai do modo de edição, clica nesse cantinho, dá Apply, e quando entrar na tecla Tab você vai ver que agora a gente tem muito mais geometria, a gente dobrou a quantidade de vértices que tem nessa cena. Dando continuidade, se nós mexermos agora com o modo de Proportional Editing, você consegue ver que ele já está conformando, né? Mas ele continua atravessando. E aqui tem um segredinho que eu confesso para você que levei bastante tempo para descobrir, mas é um segredinho que também consta na nossa tabela de atalhos, tá? Então se você quiser o nosso PDF gratuito de atalhos, o link está aqui na descrição. E o segredo é o seguinte, aqui nas nossas opções de Snap, você tem uma coisa chamada Project Individual Elements. Eu acho essa escolha de palavras um tanto quanto confusas, porque ela não diz basicamente nada. Mas se você clicar aqui, você vai ver que quando eu der um Move aqui e eu der um Snap, todas as outras pontas ali, todos os outros vértices, eles também vão conformar a forma das faces próximas a ela. Então isso aqui cria para mim a possibilidade de dar um Snap, que vai fazer com que as coisas ao redor se grudem também do mesmo jeito que eu queria. Então dessa maneira, quando eu sair do modo de edição, a gente vai ter aqui um escorridinho aqui do nosso icing, que vai ficar muito mais natural.
Agora, obviamente, ele está meio quadradinho, então a gente vai dar aqui um novo Subdivision Surface Modifier, vai colocar ele aqui na parte inferior. Vamos deixar ele com 2 logo mesmo, para ele ficar bem bonitinho. E a partir disso a gente já pode começar a modificar a geometria desse nosso objeto para fazer com que ele esteja, o quê? Escorrendo. E como referência eu vou utilizar esse daqui para a gente criar um escorrimento ali bem marcado, tá? Repare que o nosso donut ele não vai tão acima aqui, né? Então a gente teria que remover alguns pedaços se a gente fosse copiar literalmente. Mas vamos tentar manter ele aqui com esse icing bem gordinho aqui na parte superior. Então agora eu vou repetir o mesmo processo, segurando a tecla Ctrl, aumentando e diminuindo com a bolinha do mouse o meu Proportional Editing e movendo esses vértices para cima e para baixo da forma que eu achar que vai ficar mais legal aqui na minha cena, sempre baseado nas minhas referências, beleza? Prontinho, dando uma boa bagunçada aqui, você já consegue ver que agora o nosso donut faz muito mais sentido, né? Ele tem uma cobertura que é bagunçada, que realmente parece um líquido viscoso sobre ele. Então você pode fazer quantas edições você quiser aqui para deixar o donut do jeito que você preferir, tá? Isso daqui vai depender de duas coisas, do teu gosto artístico e, obviamente, das suas referências. Então você pode sim fazer ele ficar mais quebrado, como é o exemplo das nossas referências aqui, né? Onde o icing está jogado de uma forma muito mais solta, como você pode fazer ele conforme a referência daqui, que o icing está muito mais firme, muito mais marcado, quase como se ele tivesse sido posicionado com uma forma mesmo, alguma coisa assim. Agora o que eu gostaria de adicionar para poder deixar ele ainda mais interessante é adicionar esses escorrimentos aqui. Só que se a gente for tentar fazer isso daqui só puxando o vértice, você vai ver que não vai ficar legal. Mesmo se a gente segurando o Ctrl aqui, ele só vai ficar essa rebarba caindo, e não é bem o que eu quero aqui. Então, o que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte, eu vou selecionar, segurando a tecla Shift, esses 3 vértices aqui, por exemplo, vou apertar a tecla E para fazer uma extrusão, e segurando Ctrl para dar snap aqui na minha face, eu vou extrudar ele uma vez, E para extrudar, vou extrudar ele aqui mais uma segunda vez, tentando deixar o mais quadradinho possível, não precisa ser 100% exato, tá? E mais uma vez, E para extrude e aumentar aqui. Quando eu sair do modo de edição, voa lá, nós temos ali um escorrimento. Ele tá bem paia por enquanto, né? Porque ele tá quadradão. Então o que a gente pode fazer? Podemos pegar esses 2 vértices aqui, S para escalonar. Nesse caso eu vou desligar aqui o Proportional Editing e vou juntar esses dois aqui dessa maneira aqui. Aqui no caso eu não sei porque ele está selecionando os vértices lá do infinito, né? Mas enfim, vamos pegar esses 2 vértices aqui, S para escalonar. E como você pode ver agora, a gente está conseguindo aqui uma gotinha muito mais racional, muito mais bonitinha. Vamos até fazer o seguinte, ó, a gente pega esse aqui e move aqui para cima para ele ficar mais redondinho, dessa maneira aqui. E você vai ver que conforme a gente vai mexendo nessas bolinhas, enquanto a gente dá snap na face, a gente vai conseguindo um efeito cada vez mais natural. Observa? Aqui no modo de edição como fica. Se você quiser, você pode ligar para você enxergar isso daqui no modo de edição através do Modifier. E dessa maneira, a gente pode até colocar aqui na X-Ray, que é só apertar a tecla Z e ir para X-Ray, ou colocar aqui, né? E a gente consegue visualizar melhor o que a gente está fazendo. Dessa maneira aqui. Aqui eu vou dar um Ctrl R para adicionar um novo loop aqui no meio. Eu vou juntar aqui ainda mais. E assim a gente vai fazendo as nossas gotinhas. Se eu tirar do modo X-Ray agora, você vê aqui, né, como que aqui está escorrendo agora. E dessa maneira você pode ir fazendo as suas gotinhas. Eu vou fazer mais umas 2 aqui, só para a gente poder ter mais variação. E finalmente a gente tem aqui agora os nossos escorrimentos aqui das gotinhas do nosso objeto. E basta lembrar que eu estava sempre dando Ctrl, utilizando ou não o Proportional Editing em algumas partes. E sempre utilizando o extrudir, que é a operação da tecla E, onde a gente seleciona 2 vértices segurando a tecla Shift, extruda ele com a tecla E e segurando Ctrl eu vou dando snap na face para mostrar o que está acontecendo aqui. Então se nós desligarmos o Modifier, por exemplo, se a gente deixar de mostrar o Modifier aqui, a gente vê que a nossa malha original é uma coisa relativamente simples, mas o Subdivision Surface Modifier faz ela ficar mais orgânica, enquanto que o nosso Modify de Solidify ele vai dar espessura para a nossa cobertura.
Mas uma coisa que a gente vai observar é que, se nós formos aqui na nossa referência, você vai perceber que os nossos donuts, eles geralmente têm essa parte do meio aqui, um pouco mais clarinha e um pouco mais marcada. Isso daqui é em razão da forma como o donut é feito, né? Então, em muitos casos, o donut ele não é feito de forma submersa inteira. Ele é submerso primeiro a parte inferior, depois a parte superior. Graças a isso, ele ganha esse meinho aqui que fica mais molinho, né? Que fica dessa maneira aqui. Então, para a gente reproduzir esse meio do donut, a gente vai selecionar aqui a nossa parte do pão, vamos apertar a tecla barra do teclado numérico para isolar o nosso objeto e nós vamos aplicar o Subdivision Surface Modifier nesse objeto. Só que nós vamos reduzir aqui para 1, eu acho que 1 já é mais do que o suficiente. E vamos clicar em Apply aqui. Você vai ver que agora a gente tem o dobro de geometria, né? Antes, nós tínhamos isso daqui, e agora com o modifier aplicado, nós temos isso daqui. Então você vai segurar a tecla Alt, clica bem no meio do teu donut para poder selecionar o loop inteiro. A tecla Alt é o Loop Selection, tá? Então Alt clica, você seleciona loops inteiros, né, conjuntos de linhas. Então se o loop fecha em si mesmo, em um círculo, por exemplo, você consegue selecionar todos ao mesmo tempo. E daí, com o nosso Proportional Editing ligado, a gente vai apertar a tecla S para escalonar e segurando o Shift para poder ir mais devagarzinho, a gente vai mover isso aqui para dentro um pouquinho. Lembre-se de manter o Proportional Editing ligado, tá? E aí você vai ver que o nosso donut agora tem uma curvinha. Vai dar exatamente a sensação que a gente estava procurando, que é essa sensação aqui. Obviamente você pode dar Ctrl Z e você pode refazer isso quantas vezes você quiser, até ficar do jeito que você quer. Mas desse jeito aqui eu acho que ele já deu a sensação que eu queria. A única coisa que está me incomodando é que a parte de baixo dele, como é a parte que vai ficar assentada, né? No momento que está fazendo o donut, ele está encostado em alguma coisa. Então, a parte de baixo tem que ser mais flat, né? Então, a gente pode dar um Shrink Flatten aqui, que é o atalho Alt S. Então, a gente pode fazer aqui a bundinha do nosso donut, né? Dá um Alt S aqui, aumenta um pouquinho. E a gente pode deixar ele aqui com a bundinha mais gordinha. É basicamente Move Along Normals, né? Para fazer ele ficar com essa parte inferior aqui um pouco mais marcada. E dessa maneira, olha como o nosso donut está mais natural agora. Natural por quê? Porque eu não estou tirando ideia da minha cabeça, né? Eu estou olhando as minhas referências e estou reproduzindo o que eu estou vendo aqui. E eu tenho muitas referências, então meu cérebro ele está automaticamente indo na direção dessas referências. Isso deve acontecer com você também. Nenhum artista trabalha sem referência, tá? Artistas que trabalham sem referências costumam ser artistas ruins. Então, não confie na sua memória, confie em referências. Perfeito? Então, o que eu vou fazer aqui agora vai ser o seguinte. A gente vai apertar a barra do teclado numérico para voltar. E quando a gente voltar, a gente vai perceber que o nosso donut agora, né, que a nossa cobertura está toda desencaixada. E para encaixar essa cobertura no nosso objeto, é que nós vamos utilizar um modifier que vai colar a cobertura sobre o nosso objeto, fazendo com que qualquer alteração que a gente faça no nosso pão também vai fazer na nossa cobertura. Esse modifier é o modifier de Shrink Wrap. O nome é esquisito, mas ele basicamente faz uma embalagem a vácuo, vamos dizer assim. Ele faz uma coisa encostar na outra. Então a gente vai vir aqui no nosso Icing, que é a nossa cobertura. Vamos clicar em Modifiers, Add Modifier. E nós vamos clicar aqui agora em Shrink Wrap, esse modifier aqui. Clicando nele, nós temos que selecionar o Target, ou seja, onde que a gente quer colar esse treco. Quando a gente clicar no pão, você vai ver que ele já vai colar e vai dar esse efeito muito doido. E por que ele está dando esse efeito muito doido? É por causa da ordem dos modifiers. No Blender, a ordem dos modifiers altera o produto. Então, a gente tem que mover ele para cima. Esse modifier é interessante que ele seja o primeiro aqui, antes mesmo do Solidify. Porque aí, o que vai acontecer? Ele vai funcionar de maneira algorítmica, né? Primeiro, ele vai dar o Shrink Wrap e ele vai conformar a malha que a gente tem sobre o nosso objeto. Depois, ele vai dar um Solidify Modifier, que é para poder trazer a espessura para esse objeto. E, finalmente, ele vai fazer uma operação de Subdivision Surface, que vai suavizar esse nosso objeto, permitindo que ele fique dessa maneira aqui. Vamos aqui na parte superior e eu vou colocar aqui a nossa color em Random Color, só pra gente ter uma corzinha aleatória aqui. Mas você já consegue visualizar que o nosso donut tá ficando bem legal. E na nossa próxima aula, a gente vai fazer esse icing e esse pãozinho ficarem ainda melhores, porque nós vamos começar a trabalhar com o modo de esculpir do Blender. Te vejo lá.